A paz do Senhor, para os irmãos que já estão aí conosco, Deus possa abençoar vocês. Vou esperar aqui mais uns 2 ou 3 minutos para que a gente possa fazer nossa leitura juntos, amém? Então, você já fica aí com a sua Bíblia, né? Já vou falar aqui a referência que nós vamos estar citando para que você já fique aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33. Livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33. É o que nós vamos... É a leitura que nós vamos estar fazendo, amém? Vamos esperar aí mais uns 2 ou 3 minutinhos, nós vamos estar fazendo essa leitura, né? Que Deus possa estar abençoando você, né, que está chegando aí agora. A paz e a graça seja sobre a sua vida, né? E vamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é a única fonte genuína de avivamento. É a palavra do Senhor, né? E é nela que devemos nos alimentar, não é isso? Como é que estamos aí, né? Como é que estão os irmãos nesse tempo de quarentena, principalmente, né? Sem podermos estar indo ao templo físico, né? O que nós falamos ontem, né? Sobre a importância que o templo físico tem aqui para o nosso Brasil, né, que temos liberdade religiosa. Muito bem, Pai do Senhor, irmão Rui Versiani, Deus abençoe sua vida. Eu quero convidá-los, né, se deixa a leitura que nós vamos meditar nela ao longo da live é Atos capítulo 5, e versículo 33. Atos capítulo 5 e versículo 33, tá bom? Mas eu quero ler para vocês, né, aquele versículo do Salmo 119 que eu sempre gosto de ler antes de nós começarmos, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é uma fonte. É uma fonte de consolo, é uma fonte de esperança, de fé, é uma fonte de libertação, é uma fonte de vida. Então, eu gosto muito desse versículo, né? Então, vou ler aqui, primeiro na tradução, na nossa Bíblia, né, de edição protestante, aqui com a tradução revista e atualizada, Salmo 119, versículo de número 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Agora vamos ler, né, na Bíblia de tradução católica, né, que eu estou usando aqui esses dias, que é uma tradução que eu tenho lido e tenho gostado, né, dessa tradução da Bíblia de edição católica. Então, na Bíblia de edição católica, o Salmo é o 118, o versículo é o 50. O único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. Olha só, o único consolo em minha aflição é que vossa palavra me dá vida. Então, a palavra que nós vamos meditar hoje aqui é a palavra que vai produzir vida em nós. Né? Produzir esperança no meio de toda essa situação que nós estamos atravessando, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto de ontem, né? Falando sobre igreja. Ontem falamos sobre da igreja como organismo vivo. Hoje vamos falar, expressar aqui algumas razões pelas quais esse organismo vivo não pode ser destruído, tá bom?
Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa leitura, Atos capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia na mão. Atos capítulo 5 e versículo 33. Atos capítulo 5, versículo 33. Amém? Pai do Senhor, irmã Diaconisa Lucinha, irmã auxiliar Camila, Deus abençoe a vida de vocês, né? Me sinto muito alegre de ter o carinho de vocês aqui acompanhando as nossas transmissões, né? É o meio pelo qual a gente está se unindo e nos alimentando da palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Atos capítulo 5, versículo 33. Atos 5, versículo 33, né? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos se prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias dos recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Muito bem. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Elizabeth. Irmãos, eu li aqui na nossa tradução protestante, né? Se é que a gente pode denominar assim, na nossa Bíblia, né? na revista atualizada. Eu quero ler o mesmo texto aqui na Bíblia católica, tá certo? Bíblia de tradução católica, no mesmo texto de Atos, capítulo 5, eu vou ler aqui o versículo a partir do 38, tá bom? É a mesma leitura, Atos 5, só que eu vou ler a partir do 38, que é o que vai contextualizar o que nós queremos falar. E eu peço que você preste bastante atenção nessa tradução aqui da Bíblia de edição católica. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus? Aceitaram o seu conselho. Olha que maravilha. Eu quero frisar aqui a última parte aqui do versículo 39, né, nessa tradução. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus? Então, né, tá aí. Vamos lá. Então, hoje nós vamos citar aqui, Deus abençoe, irmã Maria Cristina, irmã Patrícia Freitas, glória a Deus pela vida de vocês, paz e graça sobre o seu lar, a sua vida, a sua família. Bom, hoje nós, como nós aprendemos a diferença da igreja como organismo vivo, né, e a igreja
como instituição, hoje eu quero falar, né, continuar falando sobre a igreja como organismo vivo, né, a igreja pessoas. E o porquê, algumas razões, quero citar algumas razões pelas quais este organismo não pode ser destruído. Nada pode desfazer isso, tá bom? Então é isso. Então, já quero falar que, já quero estabelecer com a diferença, né? O templo físico, né, como eu falei ontem, a igreja institucional, o que é isso? Uma instituição que tem uma ata de fundação, um estatuto, um regimento interno, registrado, né, no cartório de pessoas jurídicas, passa a ter uma nomenclatura, né, aí a critério a escolha dos líderes da diretoria, né, é tão assim, né, essa questão que até ontem eu falei, mesmo que muitos não concordem, né, mas é a realidade. Se juntar um grupo de pessoas que quiser fundar, abrir uma igreja, a coisa mais fácil do mundo é você abrir uma instituição, tá? Não precisa nem ser pastor, porque lá no cartório não vai pedir esse tipo de credencial para ninguém, né? Mas, então essa igreja instituição, ela vai passar agora a também ter uma sede própria, um templo, né? Vai construir. Tudo isso pode ser desfeito. A ata pode perder o seu valor, pode-se fazer uma assembleia, dissolve-se a instituição, a ata perde o valor, o estatuto perde o valor, o regimento interno perde o valor, o templo físico lá ele pode ser derrubado, ele pode ser vendido, ele pode ser doado. Então, nós estamos falando de coisas temporais. Tá? A parte literal, a parte física da instituição, né, isso tudo pode ser desfeito, tá bom? A gente tem que entender isso aí. Embora que isso tenha para nós, né, uma grande importância. O templo ele tem uma grande importância aqui no nosso contexto Brasil, em que temos liberdade para isso. Se você se reportar para o contexto que vive a igreja perseguida, tudo isso que eu falei é irrelevante. Não é relevante isso para eles. Por quê? Porque eles não podem ter nada disso que eu falei. Não podem nem ser crentes. É viver fora da lei. Ainda mais, né, ter o prazer ou a alegria de congregar num templo. Tá certo? Então temos que valorizar essa liberdade que nós temos aqui no Brasil de termos a igreja como instituição que tenha sede própria, templo físico em que nós podemos nos reunir, tá? O que se você conseguisse entrevistar alguém que está na igreja perseguida e perguntasse para ele o que ele daria para ter a liberdade que nós temos no Brasil, né? Você ia ficar de boca aberta com o que esses irmãos iam falar. Mas vamos voltar agora para a parte bem espiritual da igreja. Quando eu falar igreja como organismo vivo, isso tem que ser espiritualizado. É a igreja espiritual, é o edifício espiritual cuja pedra angular, como aprendemos ontem, é Cristo. E cada um de nós faz parte desse edifício. Você é uma pedra, uma pedrinha nesse edifício. E esse edifício ele vai sendo construído. Bom, então vamos aqui para a palavra. Queria dar essa introdução para todos entenderem o contexto geral daquilo que eu quero colocar. Bom, na leitura aqui do livro de Atos, né, nas duas traduções, é muito conhecido esse texto. Então a igreja, no livro de Atos, começa ali a igreja a funcionar como organismo vivo, tá certo? E então, o que começa a acontecer? Começam a acontecer os milagres. Depois do dia de Pentecoste, a igreja ali na sua inauguração, né, começa a haver milagres pela mão dos apóstolos. Então, Atos capítulo 1, capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo, Jesus preparando espiritualmente a sua igreja para combater
no mundo das trevas, no mundo espiritual. Então, em Atos capítulo 3, acontece o primeiro milagre ali pela mão dos apóstolos. Pedro e João iam para o templo orar, todo como era costume deles, e ali tinha aquele coxo de nascença, e através das mãos de Pedro e João, aquele coxo de nascença ele é curado. Então, a partir daí, o alvoroço, né, e a aglomeração em torno dos apóstolos aumentou muito. Porque o que acontece? Com a questão da morte de Cristo, os religiosos, os partidos religiosos, os judeus, né, que seguiam a lei de Moisés, eles pensaram o seguinte: não, agora acabou. Nós matamos lá o líder deles, e agora eles estão com medo, vão se dispersar e isso vai passar. Só que eles estavam enganados. Aí que a coisa começou a tomar uma proporção muito maior. O organismo vivo, né, a igreja como organismo vivo começa a funcionar. Começa a funcionar e começa a se expandir. Então, Atos capítulo 3, acontece o primeiro milagre. E aí há toda uma investigação dos judeus, né, os integrantes do Sinédrio prendem ali Pedro e João, vão interrogá-los e saber deles, com que autoridade, de onde veio aquele poder, como é que eles conseguiram levantar aqueles coxos de nascença, aí vão investigar se o homem era coxo de nascença ou não, para ver se não era mais um truque, um charlatão, ou que estava ali aplicando algum tipo de mágica, né? Mas o que acontece? Realmente tiveram que se dobrar, que foi um milagre de fato. Então Pedro e João discursam ali no templo, né? Em Atos capítulo 4, eles são presos e vão ser interrogados. E eles recebem uma ordem do Sinédrio. Não é para vocês falarem nesse nome Jesus. Não é, tá? Vocês estão proibidos de falar nesse nome, tá? Então aí os apóstolos, né? Eles vão dizer que mais importa, né, obedecer a Deus do que os homens nesse sentido, porque eles não iriam abrir mão de estar proclamando a palavra de Cristo. E eles foram proibidos, tá? Foram soltos e receberam ordem. Não é para vocês pregar mais. O que acontece? O que eles fizeram? Voltaram para o templo e começaram a pregar de novo. E aí mais milagres acontecem, e o alvoroço vai crescendo cada vez mais, né? Porque no primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas se decidem por Jesus, ouvindo aquela mensagem. E a Bíblia diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando na igreja aqueles que iam ser salvos. Então quando chega em Atos capítulo 5, já tem muito mais de 5.000 pessoas em torno dos apóstolos, né, buscando aprendizado. Quando chega em Atos capítulo 5, eles são presos novamente. Aí são trazidos perante o Sinédrio para serem repreendidos, né? Vamos conjecturar lá Pedro e João, ali diante do Sinédrio, estão sendo interrogados, aí vão ser questionados. Mas nós não demos uma ordem a vocês, para vocês não falarem mais nesse nome Jesus? Quando eles disseram não falar mais nesse nome Jesus, significava o quê? Não é para vocês espalharem os ensinamentos desse Jesus. Não é mais para vocês estarem falando dessas boas novas aí. Nós já temos a lei, o nosso negócio é a lei. Nós não queremos, está proibido terminantemente de se falar nesse nome Jesus. Aí é que eles dizem para o Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos deixar de pregar. Em outras palavras, Pedro estava declarando isso aí: olha, nós não vamos deixar de pregar. Aí houve aquela confusão e debate e tal. Aí levanta-se quem? Gamaliel. Gamaliel, que era ali
né, um homem respeitado, um fariseu, que foi instrutor de Paulo, né? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, então esse homem ele tinha respeito ali no Sinédrio para falar, e ele se levanta vendo aquele alvoroço todo e não, vocês não vão pregar, não, nós vamos continuar, Deus vai continuar fazendo milagre, e aquele debate, e aí ele se levanta e pede a palavra e ele vai dizer isso. O que nós lemos aqui em Atos 34, Atos 5, do 33 em diante, tá? E ele primeiro ele faz esse contexto. Olha, primeiro apareceu um camarada aí chamado Teudas, e ele junta, né, aí uns 400 fiéis, ele ajunta em torno de si uns 400 fiéis e começa a pregar e falar, mas isso deu em nada. De repente, essa seita acabou, o cara foi morto e se espalharam. Aí, pouco tempo depois, surge um outro chamado Judas. Com esse Judas acontece a mesma coisa. Ele funda uma seita, começa a pregar, de repente não deu em nada, aí os seus discípulos também foram dispersos. Aí agora que entra o ponto-chave da coisa. Aí Gamaliel vai se referir aos apóstolos e aos discípulos de Cristo ali com muito cuidado. Dentro desse contexto que ele coloca para os seus companheiros, ele vai dizer o seguinte: vamos dar um tempo, né? Gamaliel ele foi assim bem cauteloso. Ele falou: vamos dar um tempo para ver o que acontece. E aí ele vai dizer: olha, se o que eles estão fazendo é um projeto humano, como os dois primeiros que eu citei a vocês, isso vai passar, vai acabar e pronto, estamos sossegados. Porém, se esse projeto não é de Deus, mas não é de homens, mas é de Deus, aí, né, vocês não podem se meter com esses homens, porque aí vocês vão se achar lutando contra algo que vem de Deus, não é? Então Gamaliel ele coloca dessa seguinte maneira. E aí todo mundo ouviu aquilo e quem é, né? E aí conclusão, quem é que vai querer lutar contra Deus? Na Bíblia aqui de edição católica que eu li, eu gostei muito porque aí Gamaliel fala para eles: vocês vão se arriscar a lutar contra Deus? Se o projeto é de Deus? Olha aí, era um risco. Então eles concordaram. Então tá bom, não vamos mexer com eles mais não. Mas nós vamos fazer o seguinte. Aí no Atos 5, versículo 40, né? Aí chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram, né? Só que no versículo 42, olha o que acontece. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Então eles concluíram: não vamos ficar com o conselho de Gamaliel, não vamos arriscar, vai que esse negócio é de Deus mesmo e nós vamos lutar contra Deus, aí não há quem lute contra Deus e vença. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma surra neles. Chamaram os apóstolos, Pedro e João, deram ali uma quarentena de açoites nele, 40 açoites, né, com aquele chicote chamado azorrague, com 12 tiras de couro, com chumbo ou ossos de ovelha quebrado na ponta, açoitaram eles, não é? Tinha um açoite com varas também, que era terrível. Então os apóstolos apanharam e saíram com a mesma ordem: olha, não é para pregar mais, não é para falar mais nesse nome de Jesus. Está proibido. Aqui em Jerusalém, terminantemente proibido. E o que eles fizeram? Quando saíram dali, voltaram a pregar novamente. Então é aqui que eu digo que a igreja como organismo vivo, a igreja como pessoas, que somos nós pessoas, né? Porque o que adianta os grandes templos, as grandes igrejas sem ninguém lá dentro? Né? Porque pense você,
que por mais bonita que seja uma catedral, por mais bonita que seja uma igreja, quando os fiéis estão reunidos ali, os fiéis estão agregando valores àquele lugar. Né? Então, retira-se os fiéis, aquilo é um simples prédio que está ali. Né? Então, esse povo agora começa a multiplicar. Eles apanharam, mas não desistiram. E vão pregando e pregando, e continuam pregando, e a igreja começa a crescer. Em Atos capítulo 7, cresceu tanto que foi necessário instituir, né? Atos capítulo 6, foi necessário instituir os diáconos, porque os apóstolos já não estavam mais dando conta, né, de ensinar e atender a questão social da igreja, devido ao volume de pessoas. E veja bem, e eles ali ainda tinham certa liberdade, né? Porque eles ainda podiam ir ao templo, mas a partir de Atos capítulo 7, né, que a coisa verdadeiramente ficou muito difícil para a igreja, para esse organismo vivo, para essas pessoas que se decidiram pelos ensinamentos de Jesus e seguir, né, a sua vida de acordo com o que Cristo ensina. Então, quando chega em Atos capítulo 7, nós vamos ter a primeira morte de um integrante desse organismo, dessa sociedade de pessoas chamada igreja. Então, Estevão, ele é apedrejado, um diácono chamado Estevão, cheio do Espírito Santo de sabedoria, ele é apedrejado até a morte por causa do nome de Jesus, porque não negou, né, a Cristo, e ele foi morto a pedradas. E aí o que acontece? A liberdade, mesmo que ainda muito pequena, agora foi tirada de vez. Veio a perseguição agora não somente para espancar aqueles que criam ou aqueles que pregavam, mas para matar. Não é? Para matar aqueles que se decidissem por Cristo. Aqueles que decidissem largar suas religiões, suas práticas que desagradavam a Deus e passar a viver agora debaixo dos ensinamentos de Cristo. E é aqui que eu quero trazer para vocês que de lá para cá, né, a partir de Atos capítulo 7, sempre houveram perseguições contra a igreja. Quando a gente fala contra a igreja, é contra esse povo, essa comunidade, né, que se decidiu por Cristo e está vivendo a sua vida de acordo com os ensinamentos do Senhor. E de lá para cá, várias e várias foram as perseguições, né? Perseguições religiosas, quando os judeus perseguiram mesmo a igreja, né? Nisso tudo temos a história de Saulo, que ele era um fariseu, aprendeu com Gamaliel, o mesmo que deu o conselho. Ele era alguém também que odiava, né, a igreja, odiava o povo cristão, né? E ele, de repente, Deus vai e marca um encontro com ele, ele se converte. E passa a não mais perseguir, mas a ajudar a expansão da igreja, tá bom? Então, assim, isso é para os irmãos ter uma noção de como esse organismo funciona, como ele se multiplicou, não é? Agora, eu penso assim, vamos aqui na nossa realidade, né? Nós estamos temporariamente proibidos de ir lá para o templo físico. Mas isso não impede, né, que a gente continue funcionando. Então, quando eu estou aqui fazendo essa transmissão, trazendo essa meditação, essa reflexão na palavra de Deus, então, ou seja, faz parte desse organismo que está funcionando, né? Nesse contexto agora espiritual que estamos vivendo, o nosso templo lá ele é irrelevante, porque aqui nós estamos reunidos. Aqui é que está a força da igreja, né? A força da igreja não está lá no templo físico, não está nos seus estatutos, não está nos seus regimentos, né? Está nos fiéis, né? São os fiéis que fazem com que este organismo cresça, se multiplique, se fortaleça, tá? Então vamos lá. Eu quero citar aqui algumas razões
pelas quais, né, esse organismo chamado igreja ele não foi destruído. Tá certo? Então vamos lá. Primeira razão pela qual a igreja, como organismo vivo, não pode ser destruída. Sempre vai haver igreja. Primeira razão é que o seu fundador está vivo. O seu fundador está vivo. Quem? Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus são dois pilares fundamentais da nossa crença como cristãos. São doutrinas fundamentais do cristianismo. Né? Então, temos os relatos nos evangelhos da ressurreição de Jesus. Tá? Então, não há meios dos inimigos da igreja destruir ela, destruir esse organismo, fazer com que essa igreja se cale, porque o seu fundador está vivo e ele cuida e zela e dá livramentos e dá provisões para que esse organismo funcione. Imagine, né, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele expressa o seguinte: se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a igreja, como organismo vivo, já teria se dissolvido. É como os dois primeiros lá que Gamaliel falou, o Teudas e o Judas. Dois camaradas que apareceram, não, nós somos profetas, nós somos religiosos, fomos enviados aqui por Deus e começaram a pregar, daqui a pouco um foi morto, o outro sumiu, desapareceu e tudo deu em nada. Mas Cristo não. Né? Quando os opositores do Senhor o mataram, eles pensavam que com a morte de Cristo tudo ia cessar. Só que eles não contavam com a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressurge, ele dá mais convicção para os seus seguidores. Né? Quando estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que Cristo, após ser ressuscitado, ele passa 40 dias com seus discípulos. A Bíblia diz que ele aparece para mais de 500 discípulos. E aquilo trouxe convicção. Não, agora que nós vamos pregar. Os apóstolos, Pedro e João, foram presos, foram açoitados, foram proibidos. Mas eles fizeram o quê? Não recuaram. Por quê? Porque tamanha era a convicção deles. Não, nós vimos o nosso Senhor vivo. Nós tocamos nele, nós conversamos com ele, nós comemos junto com ele, nós vimos ele ser elevado aos céus e ele nos mandou o Espírito Santo. Não, vamos pregar, vamos continuar falando. Nós temos convicção disso. Então, esse é o primeiro motivo. Jamais a igreja, como organismo vivo, vai acabar. Pode derrubar o templo, pode rasgar a ata, pode queimar o estatuto, né? Pode proibir de ir para o templo físico, mas a igreja vai continuar existindo. Né? Porque o seu fundador está vivo. No Evangelho segundo Mateus, eu vou até procurar aqui na Bíblia Católica, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, né? Vou ler aqui na tradução católica, que eu gosto muito dela, dessa tradução, né? Olha só, Mateus 28, versículo 20. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Cristo dá instruções, reaparece ressurreto, instrui os discípulos, olha, continuem pregando, vão pregando. E tem outra coisa, eu vou estar com vocês todos os dias. Não é o fato da gente não estar no templo físico que ele não está conosco. Onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, se a sua vida está em Cristo, ele está com você todos os dias. Até naquele dia mais terrível que você pensou que não ia escapar. E se você está vivo agora, significa que Cristo estava com você. Amém? Vamos lá para uma segunda razão. Segunda razão pela qual esse organismo vivo não pode ser destruído é o seguinte: é porque nós aprendemos com a história da igreja que as perseguições elas contribuem para o crescimento da igreja.
Que coisa, né? Quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. Então, se você estudar o livro de Atos, né, e a história da igreja, né, a partir aí do primeiro século, você vai ver que nunca diminuiu o número de fiéis da igreja, sempre é aumentando, mesmo com toda a perseguição, mesmo com o Império Romano queimando os cristãos vivos, mesmo o Império Romano jogando cristãos na arena do Coliseu, para que eles fossem devorados pelas feras, mesmo das torturas, das perseguições imperiais, esse organismo não parou de crescer. Não parou ao ponto de chegar até nós a mensagem do Senhor. Então, quanto mais se persegue a igreja, mais, não é, ela cresce. Vocês acham que, hipoteticamente falando, se no Brasil tivéssemos uma proibição bem radical com relação à prática do cristianismo, vocês acham que a igreja ia acabar? Não, a igreja não vai acabar. Mateus 16, 18 diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ela não vai acabar. Por quê? Nos reportando novamente para a igreja perseguida nos países fechados para o evangelho, lá a igreja está crescendo. Lá está aumentando o número de crentes. Quanto mais eles são perseguidos, mais eles aumentam, mais eles têm convicção, mais a sua fé vai sendo solidificada. Então, não são as perseguições que acabam com a igreja, pelo contrário. Veja que agora nós estamos nos nossos lares, mas nós não deixamos de pregar. Agora que a nossa fé está sendo solidificada, por quê? Porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra. E nós sentimos a presença viva de Cristo em nós. Tá certo? Então, e eu digo para vocês, o nosso sistema corrompido aqui no Brasil, quando eu falo sistema, é o sistema do governo humano, o sistema social, político, até religioso, né? Isso está sendo corrompido. E a igreja, quando ela se levanta com a verdade, ela se torna inimiga desse sistema, porque ela vai pregar a verdade, ela vai ensinar as pessoas o caminho da verdade, o caminho que devem seguir para agradar o Senhor, e tudo que a sociedade quer é expulsar a igreja. Mas quanto mais ela for perseguida, mais ela vai crescer. Tá certo? Se você é perseguido simplesmente porque você é um cristão, você vai continuar crescendo, amadurecendo, né? Olha aqui, eu vou ler para vocês Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. As perseguições contribuem para o crescimento da igreja. Olha o que diz. Atos 8, do 1 ao 4. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, né? E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Cada lugar que chegava um crente perseguido, ele começava a pregar. Naquele lugar nascia mais uma parcela, uma partícula desse organismo. Né? Quando ia para outro lugar, chegava lá, começava a falar de Jesus, começava a falar do Evangelho, começava a falar da vida eterna, do perdão dos pecados, da restauração da vida. E aí foi multiplicando. Eu quero falar para você que está me ouvindo, né, que você é um multiplicador do organismo. Você é uma célula, você é um organismo em funcionamento. Se você funcionar, a igreja cresce ainda mais. Se você funcionar, esse organismo, a tendência dele é aumentar. Né? Não importa se é perseguição ou não, né? Não dá tempo da gente falar aqui como morreram os apóstolos, de que maneira eles morreram, né? Foram mortes horríveis, mortes debaixo de tortura, de perseguição, mas nem por isso a igreja deixou de crescer, né? Muito bem, quero citar aqui mais
uma razão pela qual, né, a igreja não pode ser destruída, esse organismo não pode ser destruído. Em terceiro lugar, por que a igreja, como organismo vivo, não pode ser destruído? Porque a igreja, esse organismo, é eterno. O organismo vivo não pode ser destruído, esse organismo chamado igreja, porque ele é eterno. É eterno. A igreja como instituição, né, que tem o estatuto, a ata de fundação, regimento interno, templo físico, conta bancária, patrimônios, tudo isso acaba. Isso é falível. Né? Ainda mais se tiver mais do ser humano, coisas, aí que é falível mesmo. Mas o organismo vivo chamado igreja, que somos eu e você, isso é eterno. Veja só, João capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Não é? 1 Coríntios 15, 53, porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Frise essa palavra para sempre. E ela vai aparecer também em João 14, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Jesus vai dizer para os apóstolos que o Espírito Santo viria e estaria para sempre com a igreja. Essa palavra para sempre aponta para isso, para a eternidade da igreja. Né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 53, do mortal se revestir da imortalidade, aponta para quê? Para a eternidade da igreja. E a igreja não é algo que nasceu no coração de homens, mas no coração de Deus. Deus enviou o seu Filho para executar esse plano, para fundar, né, organizar, dar a sua vida pela igreja como organismo vivo. Cristo não veio morrer, né, para que esse organismo, a priori, né, é algo que nós temos que repensar, a priori, construir grandes megatemplos e pensar em patrimônio terreno e tanta coisa temporal. Não, a prioridade é o que? A vida é. Esse organismo tem que se ocupar nisso, a eternidade. O alvo é a eternidade. A igreja é eterna, não vai acabar, irmão. Não vai. Não é? As pessoas vão morrer por Cristo, como os pais da igreja, os discípulos, os apóstolos, eles morreram pela igreja. Né? E Jesus fala aqui em João 14,3 que ele quer nos levar para onde ele está, nós estarmos também. Onde Cristo está agora? Ele está na eternidade, ele está no céu. Né? À destra de Deus, e lá é eternidade. Então, o arrebatamento a promessa do arrebatamento corrobora com essa verdade. Não vai acabar nunca. Não tem como. Né? A igreja é eterna. Ela vai cessar a sua atividade terrena, mas vai continuar a sua atividade na eternidade. Tá certo? E é isso que o inimigo trabalha contra isso. Contra isso. Né? Inibir o crescimento. Ele sabe que não pode vencer essa guerra, mas o que ele quer fazer? Inibir o crescimento do organismo. Porque quanto mais esse organismo cresce, mais ele perde terreno. Né? Então, e aí esse organismo vai contra a corrupção do mundo, ele vai contra as religiões que distanciam o homem de Deus, esse organismo vai contra, né, as corrupções em todas as suas camadas e esferas. Então, nisso, esse organismo vai ganhando inimigos. Vocês acham
que para os inimigos da igreja é suficiente fechar os templos? Dissolver as instituições? Não. Eles querem barrar o crescimento, porque fora do templo físico, fora da instituição, o organismo funciona e cresce. Em Atos, é isso. Em Atos, a igreja perseguida, não tinha templo, não tinha nomenclatura, não tinha ministério, mas o organismo funcionava e cresceu, funcionou e cresceu, funcionou e cresceu. Saiu de Jerusalém, foi para Samaria, foi para a Judéia, chegou aos confins da terra e nós estamos aqui hoje, fazendo parte desse organismo. Então, a igreja, como organismo vivo, ela é eterna. Eterna. Amém? Vou citar mais uma pela qual a igreja, não, como organismo vivo, não pode ser destruída. Não pode ser destruída. Amém? Por quê? Porque o seu fundamento é Cristo. Em que se apoia, em que se baseia todo esse povo, né, que faz parte desse organismo chamado igreja. São considerados loucos, né, analfabetos. Ainda bem que no contexto que a gente vive, a gente sabe que não tem só louco, nem analfabeto, nem pobre na igreja. Tem muita gente culta na igreja, muita gente estudada. Então a igreja ela é um ajuntamento que não distingue. Cristo ele não vai distinguir, ele não faz distinção desse tipo de coisa, né, humana. Então, em que se baseiam essas pessoas? No fundamento, que é Cristo. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2, 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então, Deus abençoe os irmãos que estão chegando agora. Então aqui é uma definição muito espiritual do que eu estou falando para os irmãos. O fundamento é Cristo. O que é o fundamento? É o alicerce, é a base. Ele é a pedra, como eu ensinei ontem. Ele é a pedra. E em cima dessa pedra chamada Cristo, o edifício vai crescendo. Crescendo como? Mais pessoas vão se agregando. Eu não estou falando aqui de crescimento patrimonial, eu não estou falando aqui de crescimento financeiro, não estou falando de crescimento de influência política, eu estou falando de crescimento de agregar pessoas, né, para esse edifício. É totalmente espiritual essa linguagem, não é? Veja bem, Efésios 2, do 20 ao 22. Olha aqui na última parte dessa leitura, olha. Que todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o fundamento que é Cristo, irmão, pode colocar peso em cima. Pode crescer o prédio, porque ele aguenta. Pode agregar, pode juntar pedra no sentido pessoas, né? Pedro nos chama também de pedras vivas, que vão se ajustando ali. Pode agregar, irmão. Olha, esse edifício não vai ruir nunca, não é? Diferente aí da engenharia humana, que de vez ou outra está falhando. Não pensa bem o alicerce, quando vai construir no prédio, daqui a pouco o prédio racha, tem que evacuar todo mundo e vamos, se não tiver jeito, tem que implodir. Mas o edifício espiritual chamado igreja, ele tem um alicerce que jamais vai ser abalado. Esse edifício espiritual, esqueça a placa, esqueça a denominação, esqueça a instituição, esqueça estatuto, esqueça a ata de fundação. Olha, irmão, isso para esse edifício espiritual
Não tem nada disso conta. O que conta é a visão que Deus tem sobre isso. A igreja que Cristo vem buscar é esse edifício espiritual. Não é? Então, o que, que a gente conclui aqui na leitura de Efésios 2, do 20 ao 22? Que nós, quando vamos para o nosso templo físico, e graças a Deus que a gente tem essa liberdade, quando a gente chega, que os irmãos se reúnem, sabe o que acontece? Ali é um templo espiritual dentro de um templo físico. Um templo espiritual, que somos nós, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós somos a habitação do Senhor. E esse templo espiritual, esse organismo espiritual, ele se reúne dentro do templo físico. Não é? É esse templo espiritual que o alicerce é bom, pode construir, pode divulgar o nome de Jesus, pode ganhar pessoas para Jesus. Vamos fazer esse edifício crescer, porque o fundamento é bom. Né? Infelizmente, corre no erro do seguinte: o fundamento pode ser bom, mas o construtor, se ele não for bom, você tem que estar preparado para construir, ser um construtor desse edifício. Não saia construindo de qualquer maneira, não saia divulgando a mensagem se você não se preparar para isso, você vai construir mal. Infelizmente, eu conheço muita gente hoje que, não, eu vou ser um pastor presidente, eu vou abrir uma igreja. E hoje está apenas com o estatuto na mão. Por quê? Porque o projeto, né, pessoal dele não veio de Deus, veio de sua própria vontade. Até que né, tentou construir em cima de um alicerce bom, mas construiu errado. Ficou fora do esquadro, né, não ensinou de acordo com a palavra, enfim. Né? Mas esse edifício, chamado igreja, se ele tiver pautado pelo ensinamento de Cristo, em cima do alicerce, não pode ser destruído. Vou encerrar aqui com mais uma razão pela qual o edifício chamado igreja, esse organismo chamado igreja não pode ser destruído. Então, primeiro eu falei o quê? Primeiro motivo é o quê? Porque o seu fundador está vivo. Em segundo lugar, eu disse que as perseguições contribuem para o crescimento e amadurecimento desse organismo. Né? Em terceiro lugar, eu disse o quê? Que o fundamento desse organismo, no qual esse edifício está fundamentado, é Cristo, é a rocha, que não pode ser abalada. Interessante, né, irmão? O organismo, né? Agora nós estamos aí nessa questão desse vírus e tá aquele negócio todo mundo pegar e se contaminar, mas o que acontece? Quando você, né, pelo que eu acompanhei dos cientistas, o vírus, quando ele é contraído por pessoas saudáveis, com 14 dias o corpo cria anticorpos e o próprio anticorpo combate o vírus. Né? Ou seja, todo mundo com medo daquilo. Veja bem, vamos imaginar que para esse organismo vivo existe vamos chamar a perseguição de vírus. Né? Esse vírus ele fica tentando, até que às vezes ele entra. Como entrou em várias etapas da história da igreja, esse vírus conseguiu penetrar e fazer um estrago muito grande. Mas nem por isso acabou. Aquele organismo volta a se fortalecer, cria anticorpos, amadurece, né? E volta a pregar. Amém? Então, em último lugar, para a gente encerrar aqui essa live, né, que já vai lá extrapolando bastante o tempo, esse organismo não pode ser destruído, por quê? Porque ele é movido pelo sobrenatural. Esse organismo ele é regido, ele é movido pelo sobrenatural. Né? Por quê? Veja bem, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala para os discípulos: Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando chega em Atos capítulo 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo, algo sobrenatural. Né? Então eles receberam cheios do Espírito Santo. Isso dá para aquela igreja, para aquele organismo,
uma carga de poder sobrenatural. E a esse poder sobrenatural que seria e é imprescindível para que a igreja vença as batalhas espirituais. Em Efésios 6, né, diz que nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra os principados, contra as potestades, contra, né, os príncipes da maldade, que eles estão nas regiões celestiais. A guerra da igreja não é... Não pense você, né, não olhe... Vamos mudar o foco. A igreja é perseguida na terra, fisicamente, né? Seres humanos movidos por ira, por ódio da igreja, né? Às vezes até por desconhecer a mensagem que pregamos, eles perseguem a igreja, querem ver a igreja fechada, se tornam inimigos declarados da igreja. E não pense você que a nossa guerra é contra esse povo. Por quê? Porque toda a guerra da igreja é travada no mundo espiritual. Cristo, quando foi para o céu, antes de ir para o céu, ele disse para os discípulos assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que Cristo interfere no plano terreno, o comando sai do mundo espiritual. Então, por isso que nós não podemos lutar contra a carne e sangue, mas contra quem manipula isso, né? E a guerra da igreja é travada no mundo espiritual. No mundo espiritual. É de maneira sobrenatural que a igreja sobrevive. Como explicar que esse organismo chamado igreja esteja existindo até hoje, apesar de tanta perseguição, de tantos crentes que já morreram, né, que foram mortos durante as perseguições imperiais do Império Romano? Passou a fase do Império Romano, né, a história moderna da igreja, tantas perseguições, né, perseguições nos países hoje, nos países fechados para o evangelho, missionários que são mortos em câmaras de gás, câmara de tortura, queimados vivos, seus filhos espancados até a morte, né? Como que essa igreja sobrevive? Como que eles escapam? Através dos grandes livramentos que Deus dá e os comandos saem do mundo espiritual. Então, a sua luta como organismo vivo, a nossa luta agora, no contexto que nós estamos vivendo no Brasil, nós não vamos, irmão, não pense que a melhor forma agora, não, vamos contra as autoridades, vamos pegar a Constituição, vamos entrar com ação judicial, vamos pedir liminar para nós abrir nossas igrejas. A nossa luta é travada no mundo espiritual. Todo o poder está na mão de Cristo para interferir na terra, para interferir e dar livramento para a sua igreja, para interferir e fazer com que a sua igreja cresça. Né? É milagre, são coisas que o homem natural não vai entender nunca. Então ela é movida pelo sobrenatural. Eu digo a você, se a igreja não estiver mergulhada nessa questão espiritual, sobrenatural, a igreja se torna terrena e temporal. Não vai passar de uma instituição. É aqui que a gente tem que separar muito bem. Né? Instituição, templo físico, são coisas terrenas. Não é isso que vai fazer a igreja sobreviver, não, irmãos. Não é? As nossas garantias por lei aqui no país estão prolongando há muito tempo o nosso bem-estar para congregar. Mas a sede do mundo espiritual das trevas é verdadeiramente travar uma perseguição, né, usando pessoas para seguir a igreja. Não é? Mas nós temos aquele que vive e reina eternamente e disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, toda vez que você dobrar o joelho, toda vez que você recorrer a Deus em oração, o mundo espiritual ele é movido e a ordem vem de lá e há interferência direta na terra. Por isso que a igreja não vai ser destruída. Irmãos, agora que nós estamos nas nossas casas, aí é que a nossa fé está aumentando, aí que a nossa convicção está aumentando, aí que a gente sente saudade de estar junto. O que é isso? A nossa convicção olha, essa fé ela não pode ser retida. Nem o diabo, nenhuma instituição terrena, né, pode vir nos atacar, a gente vai até sofrer
como sofrem os nossos irmãos da igreja perseguida. Não vou nunca cansar de falar disso, né? Na igreja perseguida agora, lá tem perseguição do governo contra a igreja, tem o coronavírus, né? Tem a morte. Então é muita coisa em cima da cabeça dos nossos irmãos da igreja perseguida, irmão. Não é só coronavírus, não é só desemprego, não. É muita coisa. É coronavírus, é o desemprego, é a fome, a perseguição, a tortura. Mas eles estão movidos pelo sobrenatural. O que faz um ser humano que entregou a vida a Cristo sair escondido, correndo risco de ser pego, para ir para se encontrar com outros que também já estão vindo, né, para fazerem parte do mesmo culto? O que faz esse povo se mover? É o mundo espiritual. É o mover sobrenatural que está sobre nós. Então, vou recapitular. A igreja como organismo vivo não pode ser destruída porque o seu fundador está vivo. E as perseguições contribuem para o crescimento da igreja. Esse organismo não pode ser destruído porque o seu fundamento é Cristo. Nós estamos alicerçados em Cristo. Ele nos tirou do charco de lodo e nos firmou sobre a rocha. Esse organismo não pode ser destruído porque ele é movido pelo sobrenatural. Então, é maravilhoso. Você faz parte da igreja, sabe que a igreja não vai ser destruída. Quando os homens pensarem que a igreja está sendo destruída, aí que ela está crescendo, né? E quando os homens pensarem, né, e não verem mais a igreja funcionando na terra, não é porque ela acabou, é porque ela está no céu, com Cristo. João 14:3, né? Eu vou preparar lugar e quando o lugar estiver pronto, eu vou vir buscar vocês para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, jamais vamos ser destruídos como igreja, tá? Como organismo vivo. Então, eu queria trazer essa meditação para que a gente se posicione como igreja. Você é igreja. Tá? Mas eu não estou no templo. Mas eu não estou congregando. Você continua sendo igreja. Funcione. Funcione como organismo vivo. Cresça, multiplique. Aí que agora que é a hora de pregar a mensagem, é a hora de falar do amor de Cristo. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo, tá? Já vamos encerrar. Agradeço a paciência dos irmãos de estarem me ouvindo. Compartilhem esse conteúdo para mais pessoas, para que a mensagem de Deus possa alcançar mais e mais cristãos e pessoas não cristãs, para que a gente possa se fortalecer na fé. Amém? Eu sou o pastor Arthur de Barros, né? Claro, vocês devem ter visto aí o nome no Facebook, mas eu moro em Cidade Ocidental. Nós temos aqui a Assembleia de Deus Jeová Nissi, né, onde nós nos reunimos, lá o templo físico. Né? De repente você quiser nos conhecer melhor, fazer uma visita, né? A porta da igreja estará aberta assim que isso tudo passar. Também, se você quiser algum tipo de aconselhamento, né, pode me procurar por mensagem, que a gente vai estar aí, na medida do possível, ajudando os irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã eu quero falar sobre, baseado aqui em Mateus 6, eu quero falar sobre a solicitude da vida. Né? O que é isso? Os discípulos chegaram para Jesus, né, num certo ponto da caminhada deles. Eles chegaram para Jesus e perguntaram assim, né, Senhor, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, o que nós vamos calçar? Não é? Então, a ansiedade e a solicitude pela vida é o que com certeza está atingindo muita gente, até quem está dentro da igreja. Claro, né, irmão, nós somos humanos. Quem é de nós que não vai se preocupar? Então, amanhã, se você já quiser ler na sua casa, é Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Nós vamos meditar sobre isso aí, tá bom? E assim o Senhor vai nos dando mensagens, né? Eu quero também ainda essa semana falar um pouco sobre a questão escatológica disso tudo que está acontecendo, né? Será que é o fim do mundo?
Será que é agora que Jesus busca a igreja? Será que é agora que vai descer as bolas de fogo do céu para queimar todo mundo? Deus vai acabar com o mundo e agora com fogo? O que será de nós? Então, são perguntas que estão aí sem resposta, ou está tendo 1 milhão de respostas e não está satisfazendo a curiosidade de ninguém, né? Então Deus abençoe vocês, né? E que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.